Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém, nos ajuda, nos fortalece, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que nos mantém através do seu espírito na vigilância, na oração e sempre nos conduzindo a meditar a sua perfeita e agradável vontade. Plano sempre de nos fazer prosperar para aqueles que nele depositam a confiança e jamais causar dano algum. Assim como a palavra diz, jamais agarrai um conceito e soltai a outro. Sempre no temor, que é o princípio da sabedoria, aqueles que alcançaram o amor verdadeiro que lança fora todo o medo, mas mantém no temor, sabendo que assim como ele é amor, ele é ira e indignação, porque aqueles que desviam dos seus caminhos, onde a conduta não agrada a ele, também ele galardoa porque não permite escarnecer e tudo aquilo que procederes que não esteja de acordo com os seus preceitos, tudo aquilo que for acrescentado nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Por isso, é sempre a importância de buscar os seus conselhos e aplicá-los constantemente num coração contrito e arrependido, num espírito quebrantado e contrito, do qual ele não despreza, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas também não despreza aqueles que ele nos ensina: aprendei de mim e sejais manso e humilde de coração. Aqueles que outrora estavam sobre um jugo pesado, um fardo pesado, e encontrou o alívio e o descanso, aonde ele nos ensina: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando se toma da sua canga, experimenta, aonde ele nos ensina que não há tentação maior do que venhais a suportar, assim como não há prova que ele nos submete que não seja possível ser aprovado, porque o seu espírito já foi experimentado em toda boa obra. Em relação às tentações, jamais diga ser tentado por ele, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e tentado pelas nossas tentações. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jamais diga sou tentado por ele, mas antes submetidos à prova e um espírito pronto e experimentado a fim de nos aprovar, e também já levou sobre si as nossas tentações, e nele não há também maldição. Aqueles que outrora, assim como estávamos, com a alma suspensa entre o céu e a terra, agora, segundo a cruz, crucificamos as paixões da carne e já não há maldição como quem não possa intentar acusação com aqueles que são cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Aqueles que permanecem segundo não há maldição, assim como ele transforma toda maldição em bênção. Assim como ele disse: eis que coloco sobre vós a bênção e a maldição. Muitos a bênção que tanto queriam se ausenta deles por negar o único fundamento unigênito do Pai, primogênito de toda a criação, e ressurreição para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância. Ele é a vida e a ressurreição do último dia, aquele grande dia que se aproxima depressa. Aqueles que não enfrentarão a segunda morte, falamos da alma, aqueles que
requer estar acompanhados de obras de justiça juntamente com a fé, porque ninguém pode dizer que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra as suas obras, sem fé que lhe mostrarei as minhas obras através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, Jesus, chamado Filho do Homem, a natureza divina, pois foi concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente, não é homem para que minta e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aleluia! Aquele que é eterno, sacerdócio real da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior abençoou da promessa, pois não se achou outro maior. Pede o que queres e te darei, porque juramento eterno que não se arrependeria, e herdou tudo do Pai, todo o poder, o reino, as riquezas, a glória, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. A promessa do grande profeta: suscitarei no meio de vós alguém como vós, e ele vos instruirá em tudo como deveis proceder, assim como colocará a palavra em vossa boca, aonde não falamos por si, mas aquilo que ele está a proceder, e aquele que tiver ouvidos e sabedoria, ouça o que o Espírito diz, e ele é aquele que está aplanando os caminhos para a sua vinda, entulhando, derrubando os montes, entulhando os vales, preparando um povo unido numa só fé, num só batismo, batismo com o Espírito e com fogo, num só coração, assim como a palavra diz que não há um justo sequer, a não ser aqueles que são justificados, e ele os chama de justos, e estes florescerão sobre toda a terra. O ministério da iniquidade, assim, os ímpios perecem, porque a palavra diz que por um tempo eles iam até mesmo vencer aqueles que perseveram sendo santificados e purificados enquanto há tempo, mas que então, chegado o tempo do qual estamos, aonde findou os seus ministérios, e a porta que ele fecha, ninguém há de se abrir, e uma porta excelente da graça que nos foi aberta, ninguém há de se fechar, assim como se levanta muitos inimigos, mas nenhum prevalece, porque maior o que está em nós do que o que está neles, e Jesus os vence pelo sopro da sua boca, assim como não há quem possa silenciar os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus sendo o Espírito, é necessário que esteja segundo o Espírito da verdade, louvando e bendizendo, de uma adoração franca e sincera que flui do interior, porque a palavra diz: o amor não seja fingido. O dom excelente e supremo, onde a palavra nos ensina que todos os dons, mesmo que revogáveis, cessarão, mas o amor, o dom, o caminho excelente, onde a palavra diz que a fé, a esperança e o amor, e destes três o amor é o maior, aonde na verdade ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um prato que tine, um sino que ecoa. Ainda que tiver fé de transportar os montes, ainda que venda tudo que tenha e doe aos pobres, ainda que oferte o próprio corpo a ser queimado, tudo tem que ser em conformidade na presença do autor e consumador da nossa fé, o amor verdadeiro que constrange, que tudo sofre, que é benigno, e assim sejais firmes e constantes segundo aquele que nos sustém.